Bom pessoal, então agora nós chegamos aqui na lição de terça-feira, tem como tema Nosso Sumo Sacerdote. Terça-feira da lição 5 do nosso segundo trimestre de 2018. Vamos começar então, pessoal, a explorar as entrelinhas sobre as questões, das vestes sacerdotais. Os elementos, significados, tem toda uma simbologia, então nós vamos novamente trazer aquela análise do original hebraico, da cultura, como que eles viam aqueles símbolos. O Ricardo preparou alguns slides, então fique aqui com os slides. Vamos lá. A gente trouxe aqui, essa daqui, eu trouxe aqui a visão judaica das simbologias, tá? Aqui a gente tem primeiro, essa veste aqui é do Kohen, do levita normal. Essa aqui é do Kohen Gadol. Essa é a diferença. Tem a mitra, que seria isso daqui na cabeça. Perdão pelo pecado da altivez. A lâmina de mitra, nós vamos ver melhor mais para frente. Está escrito santidade ao Senhor, simbolizaria o perdão pela arrogância. Aqui o peitoral simbolizaria o juízo. Eles falam o erro de juízo. A túnica cobria a maior parte do corpo do sacerdote, simbolizava perdão pelo homicídio ou pelo assassinato. Cinto, o cinto do sacerdote, aqui pelos pecados do coração, era amarrado ao redor da cintura e passava pelo lado esquerdo do peito. Aqui o efod, mais ou menos aqui, perdão pelos pecados da maledicência, e os calções, perdão pelos pecados sexuais, e da cintura até a coxa. Vamos lá. Aqui é o que ficava escrito na mitra, aqui é o Kadosh La Yahweh. Só explica certinho para aqueles que estão ouvindo, onde que fica a mitra. Na cabeça, fica em cima daquele, fica sobre o essa aqui é a lâmina da mitra. Essa daqui é a mitra, que seria, vamos dizer, tipo um turbantezinho. Essa aqui é a lâmina da mitra. Legal. Vamos lá. Aqui no peito, vou falar sobre o rocha. A gente tem, no peito havia o quê? Havia 12 pedras. Cada pedra simbolizava cada tribo de Israel. Topázio, Zacar, sárdio, Judá, o diamante, Gad, safira, Simeão, turquesa, Ruben, ametista, Benjamim, ágata, Manassés, jacinto, Efraim, jaspe, Naftali, o ônix, a tribo de Asser, e o berilo, a tribo de Dan. A gente vê lá em Apocalipse, também fala em 12 pedras. Apocalipse 21, 19, versículo 19 até a 20. Aqui também ficava no peito o urim e o tumim, o importante aqui, põe o urim e o tumim no peito para que esteja em cima do coração de Arão. Quando ele estiver na minha presença, nesta ocasião Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero do povo e fazer isso. Está em Êxodo 29, 30. Esse aqui é o urim e o tumim. Note aqui a primeira letra aqui, Isso aqui é um Aleph. Isso aqui é um Tav. Isso aqui é o Urim, o Aleph do Urim e o Tav do Tumim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Aleph, primeira letra do alfabeto, e eu sou o Tav. Nota que ficava onde o Urim e o Tumim? Em cima do coração. Por quê? Por julgamento. E o Messias fala, eu sou o Urim, eu sou o Aleph, eu sou o Tav. Ou podemos dizer, eu sou o Urim e o Tumim. O que significa isso? No dia do juízo, o que vai estar sobre o coração? Vai estar o Messias sobre o coração. Então é a Torá da graça. O Urim e Tumim também, ele dizia a palavra. Então o Messias também é a palavra. Então o Aleph e o Tav também significa que ele é a palavra. Seria o oráculo, vamos dizer assim, do Kohen Gadol. Próximo. Aqui, vestes sacerdotais, aqui o mitra, que a gente já falou. Aqui em cima que eu deixei de falar, pedra de ônix. Isso ficava sobre os ombros. Em cada pedra dessa aqui ficava o nome de 6 tribos, aqui ficava em nome de 6 tribos. Simbologia de quê? Simbologia de que ele carregava uma responsabilidade sobre os ombros. O Messias carrega uma responsabilidade sobre os ombros. Que responsabilidade que é essa? É o peso dos nossos pecados, da nossa salvação, que ele, na verdade, o esforço dele é o que nos salva. Vamos lá, próximo. As pedras de ônix significavam a responsabilidade dos sacerdotes por carregar Israel nos ombros. As pedras no peito significavam a responsabilidade do sacerdote por julgar Israel com justiça e com amor. Ok, pessoal, ainda aqui nas entrelinhas de terça-feira sobre o nosso sumo sacerdote,
Nós queremos explorar agora o tema sobre sacerdócio real, o sacerdote real. Porque Melquisedeque, ele é visto como um sacerdócio, mas ele também era rei de Salém. E Cristo, como que ele pode ser visto? Antes da gente chegar no Messias, eu gostaria de passar novamente pela citação de Zacarias, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 15. A gente tem uma situação profética muito interessante aqui. Eu já falei nas lições anteriores, mas eu gostaria de retomar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu, no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josias, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Renovo aqui é uma palavra que pode ser usada para Messias também, para a raiz de Davi. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, está falando que essa pessoa exerceria uma função sacerdotal. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Então a gente tem aqui uma figura de um sacerdote que se assenta num trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. O que nós temos aqui é um momento profético. Em alguns momentos do Antigo Testamento, Deus ele pedia que o profeta fizesse de forma concreta algo que remetesse a um sentido futuro. E é isso que o profeta faz aqui. Quando ele pega o sumo sacerdote, coloca a coroa sobre ele e unge ele rei, ele não estava ungindo literalmente um novo rei sobre Israel, mas ele estava falando de um Messias vindouro que, assim como Melquisedeque, reuniria os ofícios sacerdotal e de liderança real. Melquisedeque, ele era o rei de Salém e ele era ao mesmo tempo sacerdote. Conforme o tempo passa, Salém depois se torna uma outra cidade, Jerusalém. Olha, a própria palavra Salém está no nome de Jerusalém. E aí a gente tem uma outra figura que é rei e que em alguma medida se apresenta com funções sacerdotais também, que é Davi. E depois Jesus Cristo, como a raiz de Davi, o renovo de Davi. Todos eles apontavam para o Messias, todos eles apontavam para Cristo. E em Cristo nós temos a reunião dos dois ofícios, tanto do ofício real, Cristo entronizado. A gente percebe isso em Apocalipse, quando a gente tem a visão de um cavalo branco e um cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, a gente tem a descrição de um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está lá no versículo 16 do capítulo 19 de Apocalipse. Então, a gente tem um Messias, a gente tem um rei glorioso, cavalgando um cavalo branco, que é rei. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a figura de Cristo como sacerdote. Cristo ele reúne em si o senhorio, a soberania de Deus sobre todo o universo, e reúne em si a completude dos rituais do santuário e da função sacerdotal. Cristo é simultaneamente rei e sacerdote. Em Cristo existe a conciliação dos dois ofícios, do ofício real e do ofício sacerdotal. Outra compreensão dessa passagem que a gente leu anteriormente, que fala, lá de Zacarias, da harmonia entre os dois ofícios, seria uma tradução que não leria como dois ofícios, mas que leria como haverá harmonia entre eles. Quem são eles aqui? Por um lado, o povo de Israel, e por outro lado, o próprio Yahweh, o próprio Deus. Então, o Messias, esse rei sacerdote, seria o meio pelo qual ocorreria a reconciliação, não apenas entre o ofício sacerdotal e o ofício real, mas entre o Deus, o eu sou o que sou, e o povo que antes jazia em pecado. Em Cristo há reconciliação e em Cristo há o senhorio sobre o universo e o ofício sacerdotal.
Legal, pessoal. Então essas foram as entrelinhas, né, de terça-feira, nosso sumo sacerdote. Novamente, nesses comentários, vale um joinha aí. Se você está recebendo esse vídeo compartilhado com um amigo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, curtir os nossos conteúdos e comentar aí de acordo com as suas dúvidas e também com os seus pensamentos. Nos vemos então no próximo assunto de quarta-feira.